Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Hoje, com Cássia Godoy. Uma ótima tarde para você que acompanha o CBN Show da Notícia deste sábado. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2020 e nós recebemos agora aqui nos nossos estúdios o Dr. Edmond Saab Júnior, que está lançando o livro Os Segredos da Longevidade, um verdadeiro manual para ser saudável e viver mais por meio da alimentação, da medicina preventiva e do equilíbrio do seu organismo. O doutor Edmond é médico, nutrólogo, cardiologista do Corpo Clínico do Hospital do Coração, também professor da pós-graduação da Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica. Doutor Edmond, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje aqui na CBN. Eu que te agradeço, Cássia. É um prazer estar aqui e estar com nossos ouvintes também. Queria começar logo do prefácio, né? O prefácio do livro ele foi escrito pela Monja Coen e ele ganhou o seguinte título, foi chamado de Conhecer a Si Mesmo. Fala sobre autoconhecimento. O que o autoconhecimento tem a ver com a longevidade, doutor? Bom, Cássia, isso foi escrito pela Monja, né? E eu acho que ela estava querendo mostrar a importância da autoestima, do cuidado, da gente conhecer aquele eu interior. Porque a gente vem para cá, e enquanto a gente vem para cá de algum lugar, seja de uma explosão cósmica, seja de um Deus criador, a gente vem sabendo a nossa origem, mas a gente vai formando capas, esse mundo é hostil, não é? E a gente acaba esquecendo quem a gente é. E a gente acaba sabendo só quem eu sou. Eu sou Edmond, mas quem você é? Eu sou médico, mas quem você é? Eu sou filho do Edmond. Mas não, você não entendeu quem eu sou, né? Então, ela estava querendo voltar, olha, você é um princípio divino, é uma partícula divina. Então, você tem a obrigação de estar cuidando de tudo que envolve isso. Pelo que eu conheço ela de anos no consultório, eu imagino que é isso que ela quis dizer. Eu acho que ficou bem claro. Aliás, ela ilustra com uma história que fala justamente sobre isso, né? De quem é você. Agora aqui, doutor, tem também no início do livro a sua história de como você se tornou um médico cardiologista e, a partir disso, como depois de outras experiências, você também se tornou um médico que trabalha com medicina integrativa. Então, eu quero saber primeiro a sua história e saber um pouco mais a respeito desse conceito de medicina integrativa. A minha história já vem de uma longa data, quase 40 anos. A minha formação básica era clínica médica, cardiologia, terapia intensiva, então eu vivi em urgência. Em 87 eu fiz o último grande prêmio de Fórmula 1 em Jacarepaguá. Eu era o médico responsável, intensivista da equipe. Ainda era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o último. E eu fiquei lá, e eu voltava, a gente tinha uma clínica grande no Ipiranga, éramos em 14 médicos, atendendo 100 e tantos convênios, e consultas em 15 minutos, e pedir exames, e prescrever remédios, e pedir exames, e não conhecer nunca a vida de um paciente. Isso me dá uma sensação de vazio. E eu comecei a questionar, mas será que é isso que eu vim fazer? É ficar pedindo exame o dia inteiro e prescrevendo drogas, e não poder conhecer um pouco mais de cada pessoa, porque tinham 100 e tantos convênios. Como é que eu ia atender em mais do que 15 minutos? Né? 2 meses para marcar uma consulta. Enfim, comecei a estudar nutrologia, estudar prática ortomolecular. Fui para a Alemanha durante 15 anos seguidos como mochileiro para a Semana Médica de Baden-Baden e fui introduzindo algumas ferramentas no meu dia a dia. Então, puxa vida, como é que nasceu a homeopatia? Como é que era a homeopatia na Alemanha com Hahnemann em 1811? Foi uma revolução. E depois a homotoxicologia e a ortomolecular e a fitoterapia. Fui para a China 3 vezes. Aí teve uma época na minha vida, não agora, velho, com 60 anos, aparelho auditivo, mas novo, que se falasse que tinha uma galinha que fazia um xixi amarelo na Coreia e curava gripe em 24 horas, eu ia e voltava em 3 dias. E fui, entende? Então eu fiquei apaixonado por isso tudo, saí desse grupo de médicos, fui fazer uma carreira solo, e a minha vida foi estudar e criar meus 3 filhos. Aliás, eu tenho uma médica no meio, e a minha grande namorada da vida foi a medicina, e graças a Deus que eu saí daquele esquema, sabe,
triturador de não conhecer o ser humano, de não poder olhar ele como um todo. E a medicina integrativa, o que é isso? A medicina integrativa, a medicina, na verdade, Cássia, ela não é uma ciência, ela é um conjunto de ciências. Então, quando a gente fala em medicina, não é como falar, por exemplo, em engenharia ou em direito, tem aqui o Código Penal, não. A medicina, ela é anatomia, ela é fisiologia, ela é bioquímica, ela é farmacologia, elas são as especialidades todas, e ela tem uma série de outras características, como uma medicina de 5.000 anos atrás, a medicina tradicional chinesa, como a homeopatia de mais de 200 anos atrás. Então, tudo isso mostrando resultados há muito tempo. Você tem outras práticas como osteopatia, quiropraxia, há 250 anos, melhorando muito a vida das pessoas. Então, quando eu falo em medicina integrativa, é a gente usar tudo que a gente tem de ciência, esquecer um pouco o ego, porque quando a gente conversa com os colegas, fala assim, eu sou homeopata. Ele fala, então é só homeopatia que funciona. Eu faço medicina chinesa, então é só agulha de acupuntura. Eu sou um médico convencional, então é só droga de farmácia. Por que não estabelecer um consenso e usar o que é de melhor em tudo? Né? Porque quando você tem várias ferramentas, você tem um resultado muito melhor da obra. É essa a ideia. Uhum. Esse é o segundo livro que o senhor está lançando, né? Inclusive, o senhor gentilmente aqui me trouxe o primeiro que se tornou um best-seller, que é o material do proprietário. O que a gente vai encontrar de diferente do manual do proprietário para os segredos da longevidade? Quais são as novidades que estão nessa obra mais recente? O Manual do Proprietário é um livro lançado em 2010 e relançado uma edição atualizada, expandida em 2016 e está esgotado. Esse realmente foi um grande best-seller. E a ideia desse livro é assim, a gente nasce, a gente sai da maternidade e a gente sai sem o manual do proprietário. Então, a gente vai para casa e quem faz esse manual é a nossa mãe, a nossa tia, a nossa avó ou a nossa vizinha. Então, a ideia era assim, como é que eu posso cuidar bem de mim? O que eu posso seguir? Então, nasceu assim esse livro. Esse outro livro, Segredos da Longevidade, ele engloba muitas técnicas da medicina integrativa, como oxigenoterapia, como as novas... A coisa mais importante é como nutrir esse sistema, sabe? Então, eu falo assim que um tripé básico é a nutrologia, é a hidratação e a oxigenoterapia. São as coisas básicas para esse corpo funcionar. Então você escolhe o combustível adequado e ele funciona. E o que a gente vem vivendo ao longo das últimas décadas, ou melhor, desde a década de 70 com o Dr. Atkins, depois vem South Beach 1, South Beach 2, você deve lembrar disso tudo. Depois vem Beverly Hills, depois vem, agora, pouco tempo atrás, um francês, o Duncan. Isso. Agora vem o Paleolítico e todo mundo low carb, low carb, low carb. Coma 3 frangos por dia, coma uma muita pata proteína de carneiro e muita proteína, e muita proteína, e muita proteína. E o mundo de 70 para cá vem se tornando obeso, hipertenso, diabético, ou seja, síndrome metabólica e todas as possíveis complicações disso, que é infarto, AVC e câncer, as 3 principais causas de morte hoje no planeta. Né? Então, nós estamos seguindo uma dieta e nós estamos vendo que não está dando certo faz muito tempo. Então, esse livro, ele vai contra tudo isso. Fala, olha, coma muito pouca proteína animal. Não precisa se tornar vegana, eu não consegui também. Mas aquele hábito brasileiro de arroz, feijão, bife, ovo, almoço e janta todo dia, que eu tive também na República de Estudante e tudo mais, tem que ser deixado de lado. Nós temos que procurar a proteína dos vegetais. Né? Quer comer um bifinho por semana? Coma. Vai ser ótimo para você, vai ser ótimo para o planeta, para a sustentabilidade, para tudo mais, para a tua saúde. E tem estudos e mais estudos mostrando isso. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse capítulo, Cássia, e ouvintes, foram 3 anos de gestação essa obra, e tinha que ser à noite, sábado e domingo, porque durante o dia inteiro eu atendo. E eu vi os estudos mais recentes, em todos os sites, PubMed, Google Científico, e eu falava, como é que eu vou fazer para escrever esse capítulo, arrumando o mínimo possível de inimigos, dentre os nutricionistas, os endócrinos e tudo mais. Aí eu falei assim, bom, eu vou resolver colocar os principais trabalhos, não só na referência bibliográfica, mas eu vou colocar no meio dos parágrafos que eu vou escrever e vou comentar isso. Porque senão vai acabar o livro, a pessoa não vai ver por que eu escrevi isso lá no fim. E eu acho que foi um jeito que deu muito certo. Hoje, os estudos mostram que as pessoas que têm uma dieta baseada em plantas têm uma qualidade de vida muito melhor, muito menos índice de doença, enfim.
Eu acho que tem uma coisa muito interessante nas duas obras, que é, de alguma maneira, municiar as pessoas, os pacientes, né, como os médicos diriam, de informação a respeito do próprio corpo deles. Porque o que a gente observa muitas vezes, doutor, é uma postura muito, às vezes, passiva do paciente em relação ao médico, né? A pessoa já chega intimidada no consultório, às vezes fica com dúvida e nem pergunta, acha que tudo que o médico disser, nada é passível de ter algum tipo de questionamento. E tem muita gente que sai do consultório angustiado mesmo. E eu acho que esse tipo de material serve para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento a respeito de questões sobre as quais normalmente elas passam ao largo ao longo da vida, né? Sem dúvida. A postura é uma postura muito difícil, o tempo, o sistema todo está errado, então o tempo da consulta é muito curto. Quem está nessa posição da mesa, ele faz uma discreta confusão se ele é médico ou ele é Deus. A diferença dele para Deus é que Deus sabe que é Deus, entende? E o paciente, ele fica realmente nessa situação. Bom, eu consegui vir até aqui, eu tenho que fazer tudo o que essa pessoa me falar, porque senão... E não é assim, porque tem estudos mostrando e movimentos no mundo, principalmente no Reino Unido, dizendo que quando a pessoa que está sendo tratada, ela sabe exatamente de todas as consequências e das possibilidades que aquele tratamento vai ocasionar, 60% delas optam por não fazer o tratamento. Olha só que coisa. Então, é uma palavra muito chata, que já está muito rodada aí, que é o empoderamento do paciente, de informação. Mas esse autor, e aliás é um cardiologista, colega meu, do Reino Unido, ele faz um movimento grande na Europa, que ele fala assim, que todas as pessoas teriam que saber exatamente pôr numa balança o que seria de bom e ruim em relação àquele tratamento. E grande parte delas vai optar por não fazer. Esse é aquele movimento que o senhor cita no livro Choosing Wisely, é isso? Exatamente, exatamente. E é uma coisa de também deixar a pessoa escolher se ela quer ou não fazer o tratamento a partir de todas as informações que existem a respeito das consequências de aderir ou não àquela abordagem. Existem doenças em que a gente tem esses casos mais clássicos? Eu me lembro que no livro o senhor cita um caso de câncer, alguma coisa com um tipo de quimioterapia para um tipo de tumor específico. E a informação é uma coisa que me deixou bastante chocada. Triste, né? Muito triste, de qual seria a sobrevida se a pessoa, naquele caso específico, e quando a gente fala de câncer, a gente sabe que a gente está falando de várias doenças diferentes, mas qual seria a sobrevida com e sem o tratamento? E muitas vezes não faz muita diferença. Isso, na verdade, não sou eu que digo. Esse é um trabalho feito na Austrália e nos Estados Unidos, com milhares de pacientes, com 20 tipos diferentes de tumores sólidos, seguidos durante décadas, e viram que os pacientes nos Estados Unidos que fizeram a químio viveram 2% de tempo a mais, 1,6% de tempo a mais do que os pacientes que não fizeram. E na Austrália chegou a 2%. A gente não sabe por que essa diferença. Mas eu diria assim, puxa vida, se eu vou ter 2% a mais, aí eu crio um exemplo do melanoma. Você vai ter em média um ano e meio de vida, e para você ter 10 dias a mais, você vai passar por um procedimento que vai te trazer inúmeros efeitos colaterais, diminuir a sua qualidade de vida. Será que você gostaria de viver 13 ou 15 dias a mais, passar tudo aquilo que você ia passar e a sua família junto? Então, lógico que esse é um trabalho muito importante e não foi feito pela indústria farmacêutica, foi feito pelos governos americanos e australianos. O importante é a gente repousar todos os nossos esforços na prevenção, Cássia. Na prevenção. Obviamente, eram tumores sólidos formados que, se tivessem sido diagnosticados precocemente, teriam outra evolução. Mas muito mais legal do que você fazer um diagnóstico precoce, de eu pedir para você, a cada ano, ir fazer uma mamografia e tomar uma irradiação que equivale a 500 raio-x de tórax para fazer aquilo, que a própria sequência de mamografia pode te levar a um tumor de mama lá na frente, né, por irradiação, que eu pudesse fazer com que seu corpo não desenvolvesse isso. Porque fazer a mamografia periodicamente não é prevenção, é diagnóstico precoce. Prevenção é não deixar acontecer. E para isso o seu corpo tem que estar em harmonia.
em homeostase. É isso que propõe essas duas obras. Muito interessante. Eu ia perguntar justamente a respeito do conceito de medicina preventiva que a gente tem hoje, né? Porque a gente fala muito de medicina preventiva, mas na realidade a gente não está falando exatamente da essência desse conceito, né, doutor? A gente tem o Dia Mundial do Diabetes, nós temos o Dia Mundial da Hipertensão, o Dia Mundial do Câncer. Quer dizer, não devia existir um dia desse, porque isso é um dia triste, não é? Agora, Cássia, eu que pergunto para você e para os ouvintes, que doença crônico-degenerativa você conhece que a minha medicina, que eu tenho muito orgulho, né? Há muito tempo, a minha medicina convencional cura? Doença crônico-degenerativa. Você conhece hipertenso curado? Você conhece diabético curado? Você conhece asmático curado? Ou eles vão tomando droga para o resto da vida só para controlar essas doenças? Normalmente a gente fala em controle. Isso é outra coisa muito triste. Eu não estou falando de câncer. Então, quando a gente vai abrir o olho, a gente vai diminuir um pouco esse ego e começar a abraçar outras ciências e começar a perguntar por quê. Por que eu tenho dor de cabeça a vida inteira e toda semana eu tomo 1, 2 ou 3 comprimidos de analgésico anti-inflamatório? E com 60 anos eu já estou com déficit da minha função renal, da minha função hepática, mas eu fiquei 40 anos tomando remédio para jogar poeira para baixo do tapete. E eu nunca perguntei por que eu tenho dor de cabeça. Às vezes era algo que eu comia todo dia e me sentia assim deliciado, satisfeito, mas o meu corpo não via como alimento. E mandava os linfócitos B, movimentava toda a minha imunologia, criava um processo inflamatório crônico. Dali era a minha dor de cabeça. Se eu tivesse tentado ficar um mês sem comer trigo ou glúten todo e observasse o que o meu corpo falava, teve dor de cabeça? Não. Teve? Então não é isso. Volta a comer. Fica agora um mês sem laticínios. Observa os alimentos mais intolerantes. São informações muito simples. Ou anti-inflamatórios naturais, cúrcuma, bolsélia, né? Ômega 3, ajustar os níveis disso. Nós comemos muito pouco hoje. Por que eu tenho que usar só os remédios patenteáveis que geram lucro para essa indústria monstruosa? E eu não sou um protestante anti-indústria. Eu não poderia viver hoje sem anestesia, sem um antibiótico para salvar a vida, mas usar isso com bom senso, não como investidor de bolsa de valores. Entende? E ver o ser humano com um pouco mais de solidariedade como um todo. Então, eu quero saber por que eu tenho dor de cabeça. E eu vou acabar com essa dor de cabeça. Eu vou passar a vida inteira escondendo isso. E assim acontece com todas os outros sintomas. E você escuta em todo lugar, em toda a mídia, olha, você tem uma cólica, tome não sei o quê. Se persistir os sintomas, procure um médico. Toma isso. Mas propaganda assim aberta. Você vai para os Estados Unidos hoje, e você está descansando à noite, depois de um dia de trabalho no hotel, você vai encontrar um advogado falando assim, você foi vítima do paracetamol? Nos procure. E eles ganham as ações, milhões de dólares. E ações todos os dias. E essa é a maior causa de insuficiência hepática do mundo. Os laboratórios continuam com essa droga porque o lucro que ela dá é muito maior do que as indenizações que eles pagam. E continuam aí matando gente. Uma obra que eu queria muito que você lesse, e os ouvintes, se possível, é de um médico chamado Peter Ghosh. Ele é dinamarquês. Ele trabalhou 20 anos na UTI, que nem eu. Depois ele foi trabalhar na indústria farmacêutica em alto cargo durante 20 anos. E ele escreve um livro assim, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Então, quem lê esse livro vai ter uma ideia um pouco melhor de tudo que eu falei aí. Tem um capítulo que eu falo disso aí. Interessante, doutor. Queria me ater um pouco à questão da nutrologia aqui. Eu estou exatamente no capítulo 10, nutrologia, como abastecer seu corpo de forma inteligente. O senhor até mencionou essa questão das intolerâncias. Por que a gente tem a impressão, hoje em dia, que tem tanta gente com algum tipo de intolerância alimentar? Cássia, tem vários fatores. Primeiro, hoje nós utilizamos uma série de agrotóxicos. Nosso país é campeão no uso disso a nível mundial. Aliás, vários agrotóxicos já são desaprovados em vários países, continuam sendo utilizados no nosso país. Então, isso altera a característica do alimento. E muitas outras coisas. As mutações gênicas ocorridas nesses alimentos também alteram as características dele. O próprio micro-ondas, com as ondas, alteram a característica. O seu corpo acaba não enxergando esse alimento como enxergava 100 anos atrás. O reconhecimento das moléculas não é mais o mesmo. E isso gera as intolerâncias.
Isso serve também para as alergias a algum tipo de alimento? A intolerância é um grau intermediário de alergia. Alergia é o grau máximo de intolerância. Só que os nossos exames laboratoriais detectam só quando isso está em nível máximo. Então você é celíaca, você não pode comer glúten. Mas 80% da população adulta tem intolerância ao glúten, principalmente esse glúten transgênico. O que a gente chama de trigo hoje não é o que a gente chamava de trigo há 100 anos atrás. Era uma planta de 1,40 m de altura, que tinha 14 cromossomos. Hoje é uma planta que tem 52 cromossomos, 40 centímetros de altura. Né? Você tem 46 cromossomos, eu tenho, nossa família toda, nós somos humanos. Então, o que a gente chama de trigo hoje não é mais trigo, é por isso que o nosso corpo não reconhece. E a questão da hidratação, doutor Edmond, o senhor fala também sobre isso aqui no livro. Nós estamos cada vez mais desidratados, é isso? Sim, e com o passar dos anos, uma característica da senilidade, da senescência, é você ir perdendo o volume de água que você tem no corpo. Daí também o aparecimento de rugas e tudo mais. Então o bebê tem uma porcentagem maior de água no corpo, um adulto menor e um idoso menor ainda. Aliás, a maior causa de acidentes e morte de idosos é por desidratação e não por doenças graves. Ele perde o sentido da sede, ele esquece, ele adormece, os familiares saem, ele fica sozinho muito tempo, ele já está com pouco volume de água no corpo. Então, desidratação é um processo grave, gerador de doença em idosos. Tem essa questão também da hidratação, e aí o senhor fala aqui num outro capítulo a respeito de carga excessiva de ferro. Essa é outra questão dos nossos dias atuais? Sim, não só dos dias atuais, já é muito antiga e negligenciada. Cássia, se você vê uma mulher dos 12 aos 50 anos, todo mês ela menstrua e ela sangra e ela joga ferro fora. Com o homem já não acontece isso. Com nossos hábitos carnívoros, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a abundância e tudo mais, o ferro é um metal muito fácil de ser absorvido e muito difícil de ser eliminado. Ele é necessário para o nosso corpo, mas tudo que é necessário é num nível adequado. Em falta, ele gera anemia. Em excesso, ele gera esse monte de catástrofes, como esteatose hepática, gordura no fígado, cirrose hepática, câncer hepático, diabetes. E nós estamos tratando esses valores de normalidade já há 70 anos, em níveis muito, muito altos. E os últimos estudos mostram que os níveis adequados seriam muito mais baixos do que a gente aceita hoje. Então, eu tenho orientado meus pacientes, homens, né? Principalmente homens ou mulheres idosas que não menstruam há muito tempo e que estão com uma carga de ferro aumentada, às vezes até dentro da faixa normal que o laboratório aceita, mas para os dias de hoje, na medicina demora muito para a gente acompanhar as novidades, no dia de hoje alta, eu peço que eles doem sangue, que eles vão estar salvando vidas e vão estar se beneficiando muito mais. Entende? E uma orientação super simples. Super simples. E essa grande carga de ferro, 90% dela é armazenada dentro do fígado, causando essa gordura intra-orgânica e todas as complicações decorrentes. Falando agora mais sobre longevidade, né? Já que o nome do livro que o senhor está lançando, o doutor Edmond Saab Júnior, que está aqui conversando com a gente, é Os Segredos da Longevidade, um verdadeiro manual para ser saudável e viver mais por meio da alimentação, da medicina preventiva e do equilíbrio do seu organismo. Essa questão da longevidade é uma grande preocupação hoje em dia. A gente tem vivido mais no mundo todo, no Brasil inclusive, mas não significa que nós estejamos vivendo mais e com mais qualidade, né, doutor? Não, eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus amigos, que nós estamos vivendo mais para ter mais tempo para ficar doente, mais tempo para consumir drogas e mais tempo para incomodar a família e a sociedade, né? Um custo grande. Então, qual é a questão? A questão é poder continuar vivendo cada vez mais com qualidade de vida. Até porque esse mundo, Cássia, está muito competitivo, está cada vez muito mais difícil para os jovens adentrar a vida, o trabalho hoje. Então, hoje, muitas pessoas de 70 anos, 75 anos, lúcidas com experiência, são necessárias para orientar os filhos, os netos ainda, e direcionarem eles na vida, e não para ficar em cadeira de roda com artrose e com bengala, dando trabalho para esse pessoal. Essa é mais uma motivação desse livro.
Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com as informações do repórter CBN e em seguida voltamos a conversar com o doutor Edmond Saab Júnior. É já já. CBN, Show da Notícia. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. 4h30. Repórter CBN. Sábado, 8 de fevereiro de 2020. A polícia prendeu uma mulher que disse estar infectada com o coronavírus para ter prioridade numa unidade de pronto atendimento do Rio de Janeiro. Ela procurou a UPA de Copacabana, na Zona Sul, e disse que havia acabado de retornar de uma viagem a Hong Kong. Os médicos tiveram de adotar os protocolos internacionais para fazer o atendimento. Ela foi isolada e submetida a uma série de exames e questionamentos. Familiares disseram, no entanto, que a paciente não tem passaporte e jamais viajou para o exterior. As aeronaves da FAB, que estão com os brasileiros repatriados da China, fizeram uma parada na Polônia. 5 estrangeiros desembarcaram. Os aviões ainda farão escalas na Espanha e em Fortaleza. As duas têm previsão inicial de pouso para as 3 horas da manhã neste domingo, na base aérea de Anápolis, em Goiás. 34 pessoas ficarão confinadas ao longo de 18 dias. As fortes chuvas vão prejudicar o carnaval em cidades pequenas que estão em situação de emergência em Minas Gerais. É o que mostra uma reportagem da CBN. As prefeituras devem cancelar a festa ou realizar um evento mais enxuto, já que os estragos ainda estão sendo calculados. Na contramão, Belo Horizonte e Ouro Preto devem protagonizar a folia no estado. As duas cidades terão investimentos milionários de patrocinadores. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Horas e 32 minutos, nós estamos recebendo hoje aqui no Show da Notícia o doutor Edmond Saab Júnior, que é autor de Os Segredos da Longevidade, um verdadeiro manual para ser saudável e viver mais por meio da alimentação, da medicina preventiva e do equilíbrio do seu organismo. Doutora, o senhor estava falando conosco a respeito de longevidade agora há pouco, que é uma preocupação cada vez maior e as pessoas parecem que estão começando a se ater mais a uma preocupação com a qualidade dessa longevidade, não apenas em viver durante alguns anos a mais. E tem um capítulo aqui no livro, O Ajuste Fino, que fala a respeito de modulação hormonal sexual. O que nós sabemos a respeito de hormônios hoje, de reposição, o que é indicado e como o senhor é um pesquisador que está sempre, inclusive nesse livro, trazendo aqui o resultado de estudos a respeito dos temas que aborda, o que os estudos mais recentes mostram a respeito destas questões? Isso, Cássia, quando eu falo de ajuste fino, eu falo de uma modulação hormonal, não reposição hormonal. Esse termo é meu, de 20 anos atrás. Qual que é a diferença? Modulação hormonal, eu te dar o mínimo possível. Primeiro, modulação hormonal não é só sexual, são todos os hormônios. Tireoide, paratireoide, suprarrenal, sexual. Então é importante, tudo trabalha em conjunto. Quando eu modulo, eu não estou só repondo. Eu não posso querer que uma mulher de 50 anos tenha hormônios de uma moça de 20. Mas eu também não quero que ela tenha hormônios de uma centenária. Cássia, há 200 anos atrás ou menos, a gente não vivia mais do que 40 anos nesse planeta. Então, as mulheres morriam antes de entrar na menopausa. A gente não conhecia muito desse assunto. Hoje nós sabemos que o estrogênio, a progesterona, são os grandes neuromoduladores. E as demências estão aumentando muito. Quando a gente fala em demência, a gente pensa só em Alzheimer, mas são inúmeras patologias diferentes. Se você tiver um nível mínimo
de estrogênio, de progesterona no seu corpo, atuando, indo para os receptores, levando informação, porque hormônios são levadores de informação. Você vai estar neuromodulando, protegendo contra doenças neurodegenerativas, não só demências, mas Parkinson e várias outras. Você vai estar preservando massa óssea, massa muscular, as características femininas, formação de colágeno, volume de cabelo e tudo mais. Então, é algo muito importante. E quando a gente fala em hormônio, é o hormônio que a gente produz. Por isso eu falo em hormônio bioidêntico. É exatamente a cópia do nosso hormônio, não é? E aplicado pela pele, nunca por boca. Então, reposição hormonal se faz com hormônio bioidêntico, as mínimas doses necessárias para proteger esse ser humano, pensando e projetando ele lá para frente e com o mínimo possível de efeitos colaterais. O senhor fala também a respeito da questão da vitamina D no livro, né? Que é um outro hormônio. Veja, olha que interessante isso. Eu acho que eu até posso me estender um pouquinho, né? Começou o projeto Genoma Humano em 1997. O Bill Clinton deu um grande investimento nisso. E naquela época, já tinha quase 15 anos de formado, eu vou ter que fazer outra vez medicina, porque vai ter uma medicina pré-genoma e uma pós-genoma. Tudo que a gente não consegue fazer hoje, que a gente tem na mão de medicação, de intervenção, a gente vai poder fazer. Olha que coisa. Bom, acabou antes do previsto, em 2003, a gente tinha o genoma humano na mão e nós descobrimos que a gente tinha 30 mil genes. O mesmo que tem um pé de arroz ou uma minhoca. Mas como é que você vai para a Lua, você vai para Marte, você cria programas sofisticados, você constrói esses arranha-céus com o mesmo número de genes que tem uma minhoca ou um pé de arroz. Em 2007, começou o British Gut Project e o American Gut Project, o projeto americano e britânico de estudar o microbioma, o genoma das bactérias que se especializaram para viver com a gente durante milhares de anos. E acabou em 2013. E aí mostrou para a gente que ali a gente tinha 5 milhões de genes. E a união dos nossos 30 mil com aqueles 5 milhões tornavam você o humano que é. Olha que coisa interessante. Você falou da vitamina D. A vitamina D, quando ela está a níveis hormonais, além dela fazer que você absorva cálcio até de uma alface que coma, ela controla 10% de todo o seu genoma. 3 mil genes são controlados e modulados pela vitamina D. E a gente acorda, põe uma roupa e vai trabalhar. Poucos de nós somos caiçaras, somos pescadores, somos índios. E está todo mundo com déficit de vitamina D no mundo. Sim. Entende? E simplesmente agora, de alguns anos para cá, começaram a se falar nisso. Isso é muito importante. Então, é outro hormônio. Você perguntou da vitamina D. A vitamina D é um hormônio. Então, tem estudos, eu mostro estudos aí, diminuindo a incidência de doenças infecciosas, diminuindo a incidência de câncer e uma série de coisas, porque é um hormônio. E aí o caminho para isso é o quê? A suplementação, a pessoa tomar um pouco mais de sol? O sol seria o ideal, só que esse sol tem que ser ao meio do dia, a hora que os raios estão perpendiculares. Se ele entrar oblíquo, quando ele está nascendo ou está se pondo, ele não tem capacidade de transformar o colesterol na superfície da pele. Aliás, o colesterol, que é dado como vilão, ele é a matéria-prima para a gente formar 90% dos hormônios do nosso corpo. 90%. Então, tomar sol seria o melhor caminho. Pela dieta é muito difícil, Cássia, é muito difícil. A pessoa teria que se alimentar basicamente de salmão o dia inteiro. Então, o jeito é suplementar mesmo a vitamina D3. Isso, a dose é individual por pessoa. Enfim. Tem também aqui no livro, me chamou a atenção uma coisa que eu não sei o que é. Vou perguntar até porque tem um subtítulo importante. Está aqui no capítulo 19. Fadiga adrenal, a doença do século XXI. O que é isso, doutor? Isso é uma coisa muito subdiagnosticada. Inclusive, que as sociedades de endocrinologia no mundo, muitas delas não reconhecem isso como uma patologia. Isso acontece assim. As nossas adrenais, os suprarrenais, são 2 glândulazinhas do tamanho de 2 azeitonas que ficam no polo superior dos nossos rins. E elas têm a capacidade de fazer uma série de hormônios. Entre esses hormônios, a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Vamos imaginar que elas foram criadas pela natureza para preservar a espécie. Ou seja,
voltando lá para trás, um ser humano na caverna, ele tinha que sair para caçar, mas ele podia ser caçado por uma fera também. Então, quando ele estava em risco iminente de morte, essas glândulas contraem e mandam para a circulação tudo que ela tem de cortisol e adrenalina para que ele consiga toda a força necessária muscular naquele momento para fugir ou lutar. É a reação de fight or flight. E então ali é o instinto de preservação da vida dos mamíferos. Só que nesse mundo nosso contemporâneo, ocidentalizado, nós estamos vivendo nessa situação de fight or flight basicamente o dia todo. É no trabalho, é a competição, é o medo do desemprego, é problemas de saúde e mais uma série de coisas, familiares, insegurança. E você vive nessa situação com essas glândulas trabalhando a todo vapor o tempo inteiro, até que chega uma hora elas entram em fadiga. Começam a cair muita produção, porque ela não consegue mais, ela trabalhou demais, e aí a pessoa, ela não consegue sair da cama de manhã, ela começa a ganhar peso, ela fica desmotivada, ela acaba no psiquiatra e sendo medicada com um antidepressivo, ela acaba tendo dores crônicas, porque o cortisol também é o maior anti-inflamatório que a gente tem, ela acaba tomando analgésicos, anti-inflamatórios, se trata de tudo, menos de analisar, de dosar o cortisol dessa pessoa e tentar recuperar essa pessoa. E um tratamento para recuperar uma síndrome dessa pode levar 1 ano e meio. E não tem remédio. São substâncias naturais ou com a própria reposição do cortisol. Muito bem, nós estamos recebendo aqui algumas mensagens de ouvintes. A nossa ouvinte Helena mandou um e-mail para cá e ela pergunta qual é a sua opinião ou o que o senhor sabe a respeito de tratamento com fitoterapia para a menopausa. Ela já leu que há bons resultados dessa conduta. O que a gente pode dizer para a menopausa sobre fitoterapia, doutor? Olha, o ideal seria poder fazer uma modulação hormonal com hormônios bioidênticos em doses pequenas. Mas pacientes que já tiveram casos anteriores de câncer de mama, de útero, ou familiares que tiveram, esses pacientes não têm indicação de fazer isso. Tem fitoterápicos derivados da soja e que eles ocupam os receptores de estrogênio e acabam ajudando bastante na questão dos sintomas da menopausa, que são fogachos, ondas de calor, mas eles não vão resolver as questões que nós conversamos agora há pouco, de proteção, de neuromodulador, de prevenção de demência, de manter a densidade óssea. Agora, tem novos fitoterápicos vindo através da indústria, que já vem na forma ativa, inclusive derivados da soja, que prometem ter um efeito, e tem estudos ainda pequenos, dependendo de mais estudos, para mostrar que eles vão fazer proteção óssea, manter a densidade óssea e tudo mais. Perfeito. Doutor, eu queria falar um pouco a respeito dos pilares, então, para ter uma vida boa, para ter uma vida longeva e com qualidade. O senhor já falou de algumas coisas aqui. A gente falou um pouco da questão da nutrição, por exemplo, falou da medicina integrativa, que é algo que não despreza práticas tradicionais, não despreza a medicina convencional, mas agrega também outras práticas e outros saberes. O que mais as pessoas precisam incluir na própria vida para ter uma vida maior e uma vida melhor? Então nós falamos da hidratação, falamos da nutrologia e deixamos de falar da oxigenoterapia. Atividade física é fundamental, Cássia, ela é fundamental para uma série de coisas. Não só para manter massa muscular, massa óssea, mas para a produção de serotonina, de endorfina, de equilíbrio emocional, de oxigenação do sistema, ação anti-inflamatória da atividade física, aumento da produção do óxido nítrico e todas as recompensas que a gente tem por ter esse gás em níveis normais, que começa a cair muito a partir dos 30 anos em homem e 40 em mulheres. Então a atividade física é fundamental. Mas eu acho que eu deixei aí, por último capítulo que eu falo, isso é fundamental para ter saúde, para ter longevidade. Longevidade talvez não seja mais importante, o mais importante é a qualidade. Você não precisa viver 130, se você viver 80, 90, muito bem, não é? Mas é modular sua mente para poder seguir em frente. Esse é o capítulo que eu acho mais importante. E aí eu dou algumas ferramentas. O que é modular a mente?
Você viu que eu gosto dessa palavra modular, né? Modula hormônio, isso, modula há mais de 20 anos, né? É você estar aqui. É estar aqui. Eu tô aqui, eu não tô pensando o que eu tenho que fazer depois aqui, nem como é que eu vim para cá. Eu tô aqui agora. Só existe agora. É saber quem eu sou, saber qual é o propósito de eu ter saído de casa para passear por um tempo aqui, nessa forma manifesta. E se eu vou, não vou cumprir isso antes de voltar para casa. E para isso, para estar aqui e perceber isso tudo, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, gratidão. De acordar, de abrir o olho, de acordar já ter gratidão. De estar enxergando, de estar ouvindo, de estar falando, de estar andando, não ter tido um AVC durante a noite. Já vi muitos casos nesses 40 anos de medicina. Então, gratidão pela água do banho, gratidão pela comida, gratidão, 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 gratidão. Depois, compaixão. Esse capítulo é muito legal, eu queria que você lesse com muito carinho depois. Quando você começa a agir com um pouco mais de compaixão, se colocar no lugar da pessoa que está te irritando do lado, que passa, que bate no espelhinho do seu carro, que chuta a sua porta, que te xinga, e que você, em vez de reagir automaticamente, você se põe no lugar dele e fala assim: o que será que aconteceu com ele? Será que ele está sendo despejado com 5 filhos pequenos? Será que ele não tem o que jantar hoje à noite? O que está acontecendo? Quando você põe 30 segundos, você vê que você não vai querer ficar lá, você muda a sua forma de reagir, né? E com isso você poupa de estar produzindo aquele cortisol que nós falamos agora há pouco, aquela adrenalina, né? Você volta rápido de novo para o agora, isso passa, os pensamentos passam, porque você não é tua mente. Você tá aqui em cima, azulzinho, e aqui embaixo estão as nuvens passando, cinzas, né? Elas passam o dia inteiro, os pensamentos, não tem jeito. Que nem macaco pulando de galho em galho. É só você não se ater ao que não interessa. O senhor medita, doutor? Eu medito. Porque o senhor está falando de algumas coisas, de alguns conceitos que tem muito a ver com meditação. Não dá para ter saúde sem meditação também. Porque não dá para ter modulação mental sem meditação. É você começar e meditação não é você parar os seus pensamentos. É só você escolher o que você quer pensar. Dá importância para o que interessa. Então eu falei ali da gratidão, da compaixão. Aí me perguntaram num programa de rádio: você esqueceu da coisa mais importante, do perdão? Eu falei: não esqueci. Porque se você tem gratidão e compaixão, o perdão já vem no porta-mala. Você não tem que perdoar nada. Entende? Então, essa é a parte mais importante. Porque aí você não faz vasoconstrição. Esses milhares de quilômetros dos vasos sanguíneos, dos mais grossos da aorta até os mais finos, são milhares, talvez os maiores órgãos do nosso corpo, que carregam oxigênio e nutrientes para todas as células desse corpo. Ela fica, por causa de questões emocionais, fazendo vasoconstrição, diminuindo a produção de óxido nítrico, então diminuindo a oxigenação de todo o sistema, a nutrição de todo o sistema, por causa da sua cabeça, se envenenando, mandando adrenalina, mandando cortisol em excesso, te transformando em diabético, em osteoporótico pelo excesso dessa cortisona. Você não tem ideia, isso é uma cascata de efeitos terríveis que um monge tibetano não tem. Quero agradecer muito a presença hoje aqui no nosso estúdio do Dr. Edmond Saab Júnior, que está lançando Os Segredos da Longevidade, um verdadeiro manual para ser saudável, viver mais por meio da alimentação, da medicina preventiva e do equilíbrio do seu organismo. Muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua experiência aqui conosco, doutor. Parabéns pelo livro. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que já te escuto há muito tempo, sou seu fã. E a todos vocês que me ouviram aí também, um grande fim de semana e muito obrigado. Para todos nós. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco mais informações. CBN, Show da Notícia.